Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Nós temos tratado sobre um assunto durante esses últimos dias, que está diretamente ligado ao assunto que nós temos tratado já há alguns meses, que é seguir a Jesus, que é negar-se a si mesmo, que é tomar a sua cruz. E a gente já tem entendido que esse seguir a Jesus é fazer como ele fez, é buscar trilhar o caminho que ele trilhou. Porque não tem como eu dizer que estou seguindo alguém se eu não fizer o que ele fez. Se eu estou numa rua e estou seguindo um carro que está na minha frente, e o carro vai para a direita e eu vou para a esquerda, eu deixei de seguir. Eu posso conseguir chegar no objetivo, no caso de um caminho, eu posso chegar até mais rápido, mas eu não estou mais seguindo esse carro. E quando a gente fala de Jesus, irmãos, não existe outro caminho que nos leve ao Pai, que nos leve aos céus, que garanta a nossa salvação. Não existe outro caminho. E se nós queremos seguir a Jesus, precisamos fazer como ele fez. E, para tanto, nós temos trabalhado o tema oração, e oração é algo que Jesus praticou de forma bastante intensa. Oração na Bíblia, irmãos, aparece cerca de 370 vezes. Oração, estou fazendo aqui agora um resumo daquilo que já temos tratado, oração, ela move o sobrenatural, ela cura, ela liberta. Em determinado momento, Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, oração é algo que liberta o ser humano. Oração age no humano, oração age na nossa mente. Isso é ciência. A ciência já disse que a oração libera hormônios que nos trazem satisfação, que nos trazem prazer, que nos trazem tranquilidade, diminui a ansiedade, diminui a depressão. E eu não estou dizendo que se você tem essas questões agora, pastor, então eu só vou orar e não preciso mais tomar remédio, não preciso mais ir no médico, não preciso mais ir no psicólogo, no psicanalista. Não, irmãos, nós não somos contra esses tratamentos. O que eu quero te dizer é que a oração pode te ajudar a ser uma pessoa mais feliz, a ser uma pessoa mais equilibrada, a ser uma pessoa mais saudável, a ser uma pessoa menos ansiosa, a ser uma pessoa mais feliz. Isso é ciência. E a oração é algo que te comunica com o Pai. Isso é espiritual. A oração é algo que liberta a sua vida do inimigo. A oração é algo que traz cura. A oração é algo que traz direção de Deus para a nossa vida. Então ela influencia no físico e no espiritual. A oração é aquilo que só nos abençoa. Diferente de algumas medicações, por exemplo, quando às vezes a gente toma um remedinho, lá no hospital é comum a gente fazer isso. A gente dá 5, 6 remédios para o paciente porque ele precisa, e eu dou mais um remédio para diminuir os efeitos colaterais dos 5, 6 que eu dei. Então, medicação é assim, você toma para uma coisa e às vezes ela te prejudica a outra. Mas oração, irmãos, é só abençoar a sua vida. Não tem contraindicação. Pastor, eu não posso orar porque eu sou pecador. Irmão, então ninguém mais pode, porque não tem outro. Não tem ninguém santo aqui no sentido de perfeição. Pastor, eu não posso orar porque eu não sei falar direito. Irmãos, não tem essa questão. Deus entende a sua linguagem, o seu coração, a sua intenção, tanto para você que tem um português rebuscado, que gosta de palavras difíceis, quanto para você que tem um português mais simples, mais comum, mais corriqueiro. O Senhor ouve da mesma forma. Oração não tem contraindicação. Ela sempre abençoa. Até quando a gente ora errado, ela nos abençoa. Porque o Senhor vai tratando, o Senhor vai ensinando, e a gente vai aprendendo a fazer direito. Oração é bênção. Dentro das orações, irmão, nós temos trabalhado tipos de orações, ou partes de uma mesma oração. Temos falado sobre oração de louvor, sobre oração de gratidão, sobre oração de confissão de pecados. A última falamos sobre oração de intercessão, que é aquela que eu oro pelo outro, para que o outro seja abençoado. E a gente viu exemplos de orações
de intercessão. Jesus fez isso por nós. E é importante que a gente continue esse trabalho. Mas hoje eu queria abrir um parênteses, irmãos, para que a gente observasse um pouquinho e olhasse um pouquinho para a nossa vida de oração. Porque também não adianta a gente ficar uma vida inteira falando sobre um assunto se esse assunto não está gerando mudança na nossa vida. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro, por exemplo, de romance que você pega, lê e tá bom. Depois que terminou, ele muitas vezes não te acrescentou em nada. Foi só uma leitura que te exercitou em algumas questões cerebrais, algumas questões lá da memória, mas ela não te acrescentou nada. A Bíblia não é assim. A Bíblia é um livro para gerar mudança. A Bíblia é um livro para gerar crescimento. A Bíblia é um livro para gerar maturidade. A Bíblia é um livro para gerar proximidade com o Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor e ela é um livro para gerar salvação, para gerar mudança. Então é importante que aquilo que eu ouço a respeito da palavra de Deus, de alguma forma eu permita que essa palavra gere mudança na minha vida. E quando a gente fala de salvação, eu estou falando exatamente da palavra do Senhor. E aí minha pergunta é, que mudança essa palavra tem gerado na sua vida? Quando você olha para a sua vida de oração hoje, qual é a nota que você daria para ela? Fiz uma pergunta esses dias lá na reunião dos jovens, né? Na reunião de oração. E se você é jovem e adolescente, eu te convido a estar lá todo domingo às 19 horas, para poder orar junto com outros jovens, com outros adolescentes. E oração, como eu disse, é para abençoar a sua vida. Não tem contraindicação, não tem limite de idade, você pode fazer sem nenhum problema. E eu te aconselho a estar nesse grupo. Se você é jovem e adolescente, se você é adulto igual eu também, de vez em quando dá uma fugida lá, é bênção. Oração é bênção. Mas eu estava conversando com eles e a minha pergunta foi: quantas vezes vocês oram na semana? E quando a gente pergunta isso, irmãos, você pode acrescentar aquelas orações rápidas que você faz no almoço, na janta, no café. Obrigado pelo almoço, obrigado pelo alimento, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo meu dia, obrigado pela noite que eu tive. Você pode acrescentar essas orações, mas eu queria ser mais específico, aquelas orações em que você entrega um pouco mais de tempo, que você se dedica um pouco mais, que ela não é tão rápida, que ela demora um pouco mais. Eu não estou dizendo que as orações rápidas não são importantes. Elas são importantes e eu te oriento, te aconselho a continuar fazendo. Mas a gente precisa parar em algum momento para investir um pouco mais de tempo nessa questão da oração. E nessa oração que a gente investe um pouco mais de tempo, quantas vezes a gente ora por semana? E eu sei que a partir desse cálculo você vai saber o quanto a sua vida tem dado valor a essa ferramenta chamada oração. Irmãos, eu sei que se você é como eu, a gente precisa melhorar muito. A gente precisa orar mais. E essa série de mensagens, ela tem essa intenção de fazer-nos orar mais. A gente precisa buscar mais ao Senhor. A gente às vezes está querendo buscar muita estratégia, e nada contra isso, isso é importante, isso faz parte do processo. A gente está querendo buscar muitos mecanismos, a gente está querendo buscar muita coisa, e não estou dizendo que isso é errado. Mas às vezes a solução não está nesse monte de coisa que a gente quer buscar. Se a gente não começar a buscar ao Senhor com mais intensidade. A estratégia por si só, ela movimenta pessoas, em algum momento sim, mas ela não transforma vidas como a gente precisa ser transformado. A didática bem aplicada, as técnicas de falar, de se movimentar, de fazer as coisas aí, os coaches da vida, eles podem nos ajudar até um certo ponto, mas só a palavra de Deus transforma a vida de forma permanente, profunda e para a glória do Senhor. Eu posso ter estudos de todos os lugares e levar vocês a sorrirem, a darem gargalhadas e a chorarem no mesmo culto, na mesma mensagem. Mas só o Senhor transforma vidas. Então é importante que a gente busque mais.
A minha intenção com essa palavra, e creio que é a direção do Senhor para a minha vida e para a sua, é que a gente ore mais, porque a gente precisa disso. Oração não é como uma roupa nova que eu posso ou não comprar. Oração não é como o alimento que eu posso escolher comer um ou comer o outro. Oração precisa ser como o ar que eu respiro. Não existe vida sem respiração. Oração precisa ser uma necessidade. E não uma opção quando eu estou com vontade ou quando eu estou vivendo alguma dificuldade. A intenção é essa. E para mostrar isso, ou para mostrar o que outras pessoas têm feito com a oração, eu trouxe 3 exemplos. 2 exemplos que fazem parte da história da igreja, mas que não fazem parte da Bíblia. São homens de Deus que no decorrer da sua história se dedicaram à oração. E um terceiro, que é o nosso maior exemplo de oração, que é Jesus. O primeiro, irmãos, é John Rod. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, porque inglês nunca foi o meu forte. Então, não sei. Mas se você sabe inglês, se você jogar lá na internet, você vai pesquisar e você vai olhar o nome dele e vai pronunciá-lo melhor do que eu. Ele pregava na Índia, irmãos. E ele foi conhecido na Índia como o homem que orava. E esse homem que orava levou inúmeras pessoas a se entregarem a Jesus. E não estou falando do poder de sedução ou do poder de convencimento dele. Eu estou falando da ação e da instrumentalidade do Senhor através da vida dele. Ele era uma pessoa que pregava e as pessoas entendiam o amor do Senhor através da vida dele. E inúmeras pessoas na Índia foram se convertendo. E aí, quando eu olho para a vida de oração que é, e tem relatos na internet, você pode buscar isso depois. Ele era uma pessoa que orava em média 6 horas por dia. Todos os dias. Irmãos, às vezes, para eu orar 5 minutos, é difícil. Ele orava 6 horas por dia. E não é só ele, não. Você tem John Wesley. John Wesley foi uma pessoa que levou o avivamento da mesma forma, debaixo da direção do Senhor. Não estou falando do poder dele, mas do poder do Senhor através dele, para a Inglaterra. No momento em que ele viveu, no momento em que ele pregava o Evangelho, ele levou esse avivamento para todo um país. E ele, da mesma forma, orava de 4 a 6 horas, todos os dias. Ele levantava, segundo relatos, às 4:30 da manhã para orar. Sem oração não dá, irmãos. Você pode ter a melhor estratégia da sua vida. Você pode estar com a melhor ferramenta para mobilizar multidões. Se não buscar o Senhor, não dá. Essa batalha é muito maior do que a gente. Consciência humana só o Senhor alcança. Mundo espiritual, só o Senhor tem poder de domínio. A gente não. Longe do Senhor, longe da direção, do cuidado, da orientação, da mão do Senhor sobre as nossas vidas, o inimigo de nossas almas é muito mais forte do que a gente. Na presença do Senhor, ele já está derrotado. Por isso a gente precisa buscar mais. Esses 2 homens que eu citei, irmãos, oravam em média de 4 a 6 horas. Ainda tem relatos de que o primeiro orava, às vezes, até 8 horas por dia. Porque entendiam o valor dessa oração. Mas o terceiro nome que eu quero falar é sobre Jesus, irmãos. Eu queria que a gente prestasse atenção em algumas orações de Jesus para a gente ver em que momentos a Bíblia relata que Jesus estava em oração, para a gente saber se eu tenho orado da mesma forma. Que a gente precisa entender que se eu estou seguindo a Jesus, eu preciso fazer como ele fazia.
Jesus, em determinado momento da sua história, irmãos, ele vai precisar escolher os seus discípulos. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas capítulo 6, versículo 12. Pode ficar assentado como você está. Lucas 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Logo depois desse versículo, desse texto e na continuidade dele, ele vai dizer que na manhã seguinte, ele reuniu os seus discípulos para poder escolher quem seriam os seus apóstolos. Irmãos, essa escolha que Jesus iria fazer aqui era uma escolha extremamente importante. Ele estava dando início a um movimento que hoje nós chamamos de cristianismo. Ele estava apresentando o Pai a esse mundo de forma perfeita e correta. Ele estava iniciando o que eu vou chamar aqui de movimento cristão. Estava começando, estava nos seus desenhos ainda, ele ainda estava começando essa história. Então escolher a liderança que ele ia estabelecer para poder dar continuidade após a sua ressurreição e a sua subida aos céus era extremamente importante, porque se ele escolhe pessoas erradas aqui, esse movimento ia morrer. Se ele escolhe pessoas que não estavam dentro do contexto, da necessidade ou daquilo que ele precisava naquele momento, as coisas não iam dar certo. E eu sei que você está lembrando de Judas. Judas foi aquele que negou Jesus, que não aceitou o caminho. E isso é simples, irmãos. Todos nós temos direito a escolhas. Nós podemos ser a pessoa certa, nós podemos ser a pessoa capacitada, nós podemos ser a pessoa que Deus quer fazer a obra através de nós, mas nós temos direito de escolha. E se não quisermos, Deus não vai fazer. Deus vai escolher esses 12 aqui, irmãos, tirando Judas, mas depois acrescentando Paulo e Matias também nessa história. Esses homens vão mudar a realidade do nosso mundo, através da direção do Espírito Santo, através do ensinamento de Jesus, através da ação espiritual, através da vida deles, eles vão mudar a realidade do nosso mundo. Hoje o cristianismo chegou até nós, porque esses 12 homens aqui se colocaram para fazer a obra. À exceção de Judas, que resolveu não fazer isso. Mas olha só que coisa fantástica. Antes de Jesus escolher, ele passa uma noite inteira orando. Jesus tinha uma decisão importante para tomar no dia seguinte. E essa decisão só foi tomada depois de uma noite de oração. Quantas vezes, irmãos, eu e você saímos tomando decisões na nossa vida por conveniência, porque gostamos ou não, e não paramos para buscar a vontade do Senhor para a nossa vida. Isso precisa ser indispensável para nós. Pastor, eu quero andar no caminho certo, eu quero fazer direito. Você quer fazer direito? Busque o Senhor nas suas decisões. Pastor, mas aí eu preciso ter as minhas vontades. O melhor caminho, o melhor lugar para estarmos é debaixo da vontade do Senhor. Você quer acertar na vida? Tome decisões de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida. Você quer saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Busque a Ele em oração. Não estou dizendo que... Eu não gosto muito desse termo, porque às vezes dá de menosprezo, mas não é. Não é só a oração. Você tem outras coisas que precisa fazer. E eu não estou falando só aqui no sentido de que a oração é pouco. Eu estou falando que existem outros fatores. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar o Senhor. Mas a oração é indispensável. Jesus, antes de escolher os 12, ele passa uma noite inteira orando. Você quer tomar uma
decisão na sua vida, qualquer área, da mais simples à mais complexa, busque o Senhor. Ele vai te dar direção. Busque em oração. Mas ele não para por aqui, irmãos. Em determinado momento da sua história, ele vai andar sobre as águas. Eu fico imaginando essa cena. Ricardo, que gosta de pescar, que gosta de ir para a beira do mar, a gente vai. Eu não vou, né? Eu nunca fui. Assim, mas já foi, fica na pedra. Mas eu fico imaginando o que é estar lá no meio e ver alguém andando sobre as águas. E não somente anda, mas ele chama Pedro para andar com ele. Pedro é aquele que se levantou e disse: é o Senhor? Vou aí. É só deixar eu ir. E ele disse: vem. Isso é algo fantástico, irmãos. Isso é algo sobrenatural. Isso é milagre. Isso é impossível para o ser humano. Mas abre comigo lá, Mateus 14, 23. Eu sei que hoje eu vou dar um trabalhinho aí para os irmãos da mídia, mas me ajudem, por favor. Olha o que antecede esse caminhar sobre as águas. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Antes de Jesus caminhar sobre as águas, ele já estava em oração. E é lógico, eu não posso dizer aquilo que a palavra não diz. Eu não estou dizendo que ele foi orar para caminhar. O que eu estou dizendo é que antes do milagre acontecer, isso é o que a Bíblia relata. Antes do milagre acontecer, Jesus estava em oração. Eu não estou dizendo o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que ele orou para caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia é clara em dizer que antes de caminhar sobre as águas, ele estava em oração. O texto diz que ele despediu a multidão, mandou os discípulos para o barco e subiu para o monte para orar sozinho. E depois dessa oração, ele desce, caminha sobre o mar. Chama Pedro para caminhar com ele. Pedro começa a afundar. Ele tira Pedro, ou salva Pedro nesse momento. Acalma a tempestade. E isso tudo acontece depois dele orar. É o que o texto me diz. Nós temos 3 milagres, irmãos, que têm relação entre eles de alguma forma. E tem relação direta com a oração. Nesse exemplo que eu dei do caminhar sobre as águas, o texto não diz que Jesus orou para caminhar. Mas esses 3 milagres aqui, eles têm uma relação direta com a oração. O primeiro milagre, irmãos, eles são todos os 3 extremamente conhecidos de toda a igreja. O primeiro milagre é a ressurreição de Lázaro. Ressurreição de Lázaro, que está lá em João capítulo 11, em que Jesus, Lázaro morto há 4 dias, Jesus vai dar graças ao Senhor, porque o Senhor o tinha ouvido. Ele agradece ao Senhor porque o Pai tinha ouvido, e ele vai dizer: olha, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso para que a multidão possa crer naquilo que está acontecendo. O segundo milagre é a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, em que Jesus vai alimentar uma multidão de cerca de 5.000 pessoas. E Jesus vai dizer em si, antes que o milagre aconteça, ele vai levantar os pães, levantar os peixes e dar graças em oração. E o terceiro milagre é a segunda multiplicação de pães e peixes, em que ele multiplica 7 pães, e aí o texto não diz quantos peixinhos, só diz que tinham alguns peixinhos, e que ele vai alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças, em que ele levanta isso e também agradece a Deus pelo que ele tem em oração. Qual é a relação dos 3, irmãos? Primeiro, os 3 acontecem, a oração do Senhor acontece antes do milagre. Jesus ora antes de Lázaro ressuscitar, antes do pão começar a se multiplicar no primeiro e antes do pão começar a multiplicar no segundo.
E qual a outra relação que tem? As 3 orações foram de gratidão. Jesus agradece porque o Pai o ouviu no que diz respeito a Lázaro, mas Lázaro ainda estava morto. Jesus agradece pelos 5 pães e 2 peixinhos, mas eles ainda eram 5 pães e 2 peixinhos, a multiplicação ainda não havia começado, e Jesus já agradece por isso. E nos 7 pães e alguns peixinhos, que eles não me dizem quantos, Jesus também agradece antes que a multiplicação aconteça. Jesus ora antes do milagre acontecer. Ele agradece antes de ver o milagre acontecer. Oração é indispensável na nossa vida. Você quer ver milagre acontecer na sua vida? Se dedique à oração. Porque antes de grandes milagres, Jesus orava. Os discípulos foram um grande milagre. Existe uma palavra que a gente costuma dizer que os improváveis, todos ali eram improváveis. Eles foram um grande milagre. Foram escolhidos depois de orar. Andar sobre o mar, ressuscitar um morto, multiplicar e alimentar a multidão que ele alimentou, as 2 multidões que ele alimentou, e ainda sobrar, milagre que aconteceu depois da oração. Mas nós também somos esse milagre. Porque existe um momento na história em que Jesus vai parar, isso está lá em João 17, ele vai parar para orar pelos seus discípulos. Ele diz que já está próximo de subir para o Pai. A missão dele está terminando. A cruz já está chegando. E com a cruz, a morte, a ressurreição, e ele seria assunto aos céus. E ele vai clamar pelos seus. E na oração, que é grande, que é bonita, que nos traz muito ensinamento, ele diz o seguinte: olha, eu até aqui guardei eles, Pai, mas eu preciso que o Senhor agora abençoe essas vidas, que os guarde. Ele vai orar pela unidade dos seus discípulos. Ele vai orar pela santificação dos seus discípulos. Ele vai orar pelo livramento do mal da vida dos seus discípulos. Ele vai orar para abençoar aqueles que o Senhor lhes tinha dado. E ele ainda vai dizer: eu oro também por aqueles que hão de me aceitar. Nós hoje somos frutos da oração de Jesus. Mais de 2 mil. Porque eu hoje estou na presença dele. Porque ele orou por mim lá. Ele orou pela minha unidade, enquanto o corpo de Cristo. Ele orou pela minha santificação. Ele orou pela minha proteção. E a gente não tem ideia de quantos livramentos vai ser. Esses dias fui com o Ricardo para o Rio. Vamos lá. GPS. Ricardo ficou desesperado. Diga-se de passagem. GPS mandou a gente entrar para a esquerda, eu não conhecia o lugar, entrei. Daqui a pouco, irmão, um monte de barricada, os braços de ferro, os pneus agarrados, os negócios assim, o Ricardo, ai meu Deus, onde a gente está? E o negócio difícil ali, eu falei, não, Ricardo, vai embora, abre os vidros aí, ele falou para abrir os vidros, vamos embora, é só continuar andando. Não para, não faz muito tumulto, continua andando. Saímos do outro lado, chegamos onde precisava. Tranquilo, não teve nada. No dia seguinte, fecharam aquilo no tiroteio. No dia seguinte, era bandido, polícia, tiro para tudo quanto é lado. 8 mortos, até onde eu sei, porque eu sei que nem sempre eles relatam tudo o que acontece. Sabe o que é isso? Livramento.
Jesus lá atrás orou por nós, para que a gente fosse unido. E não somente unido no sentido de junto, unido de sermos um só, de sermos corpo de Cristo, unidos entre nós e unidos com o Pai. Ele orou para que a gente se santificasse. E hoje, olha só a liberdade que eu e você temos para ler a palavra de Deus, que traz santificação para a minha vida. Liberdade que temos de prestar ao Senhor esse culto, sem se preocupar com polícia, com lei. A gente tem liberdade para isso, e isso traz bênção para nós. Eu sei que existem realidades diferentes da nossa, mas nós aqui estamos sendo alcançados por essa oração. Essa oração abençoa a minha vida hoje. Mas Jesus não para aqui, irmãos, ele é fantástico. Jesus, ele ora quando vai tomar grandes decisões na sua vida. Jesus, ele ora quando vai orar pelos seus discípulos, quando vai pedir para que Deus abençoe os seus discípulos. Jesus ora antes de grandes milagres acontecerem, mas vai ter um momento em que Jesus vai começar a viver uma grande dificuldade, vai ser a sua maior luta, que é o momento que ele vai para a crucificação. E ele vai dizer, olha, minha vida, minha alma está angustiada até a morte, ou em algumas versões, entristecida até a morte. E a gente podia pensar, nessa hora, eu ia querer fugir, eu ia querer me esconder, eu queria arrumar outra solução, eu não ia querer fazer. Jesus faz o quê, irmão? Vai para o Getsemane orar. Ele tinha poder para pedir, ele fala sobre isso, miríades de anjos para libertar ele daquilo. Mas ele vai orar. E ele, quando ora, ele pede, Pai, se possível, presta atenção nisso, irmão, porque, como diria o pastor Cláudio, isso é forte, irmão. Ele vai pedir, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele tinha chamado alguns discípulos, Leandro, para orar com ele. Quando ele volta, o que aconteceu, Alexandre? Tudo dormindo. Isso aí, Fernandinha estava... Alexandre, Xandinha, tudo dormindo. E ele vai dizer, gente, acorda. Vocês precisam orar para não cair em tentação. E eu digo isso para a gente hoje, irmãos, a gente precisa orar para não cair em tentação. O inimigo trabalha contra a gente. A nossa cabeça trabalha muitas vezes contra a gente e contra a direção do Senhor para a nossa vida. Por isso a gente precisa orar para não cair em tentação. E ele volta para orar de novo. E para pedir ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E nessa vez que ele ora, a Bíblia diz que ele se põe de joelhos e ora de forma mais intensa, a ponto de sangrar, de suar como gotas de sangue. Isso é angústia extrema que eu só vi até hoje, nos meus quase 30 anos de profissão, em livros. E ele de joelhos se põe a orar e clamar, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual é a resposta que ele recebe do Pai? Não. Por 3 vezes ele vai pedir. E a resposta é não. O Senhor não o livra daquele cálice. E aí eu fico pensando, eu na minha vida, né? Eu, ser humano fraco. Eu ia ficar desesperado, revoltado, jogando tudo para o alto, já que não me dá também essa liberdade, já que não me livra desse problema. Eu não quero mais nada com o Senhor. Jesus sai daquele momento ali de oração. Os discípulos estão dormindo de novo. Ele diz, olha, vamos. Olha o equilíbrio. É chegada a hora.
você não vê na atitude de Jesus revolta, insatisfação, aborrecimento. Você vê equilíbrio. E o que ele fez antes de estar nesse nível de equilíbrio? Ele orou. Quando ele sai dali, irmãos, ele vai encontrar com aquele que seria o seu acusador. Desculpa, se fosse eu quebrava a cara dele. Jesus abraça e chama ele de amigo. E com certeza não foi com falsidade. Pedro lança lá a mão da espada e corta a orelha de Malco. Se sou eu, Pedro, você errou, filho, era no pescoço, não era na orelha. Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Ainda diz para Pedro, Pedro, olha só, se eu quisesse, porque Jesus tinha poder, tinha enquanto homem e continua tendo até hoje. Não estou dizendo que ele perdeu, não, mas enquanto homem ele tinha poder, ele vai dizer, olha, se eu quiser, eu peço ao Pai, ele manda. Mas existia equilíbrio. Jesus não deixou de sofrer, ele disse que estava angustiado até a morte. Mas ele estava debaixo do propósito do Pai para a vida dele. Em oração, ele recebeu mais uma vez essa resposta. E ele vai para a cruz. Você entende o que a oração faz com o ser humano? No mar, ele caminhou sobre as águas. Na fome, ele multiplicou pães e peixes. Mas nesse sofrimento, a oração não o tirou de lá, mas lhe deu equilíbrio, força, direção, para vencer a batalha. E não acabou por aí, Márcio. Quando ele chega lá na cruz, no ápice do seu sofrimento, no momento em que as costas já estavam rasgadas pelas chicotadas, que a madeira já havia corrido sobre essas costas enquanto ele carregava, os pregos já haviam entrado nas suas mãos e nos seus pés, a coroa já estava encravada na sua cabeça. No momento de maior sofrimento, o que ele faz? Ele ora. Ele não se desespera, ele não se revolta, ele não abandona. Ele ora. E olha que coisa sobrenatural, uma perspectiva humana absurda, mas divina. Ele não ora no primeiro momento por si. Ele ora pelos que estavam crucificando ele. Olha aonde a oração nos leva. Ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele ora por aqueles que se colocaram como seus inimigos. Ele ora por aqueles que estavam fazendo ele sentir toda aquela dor. E por mais que eu queira explicar em palavras, não dá. E não estou dizendo que ele não podia orar por si. Um pouco mais à frente ele vai orar por si também, perguntando ao Pai por que ele tinha sido desamparado. Mas isso é uma questão para outra mensagem, senão o pastor Cid não faz a ceia hoje. Mas a gente precisa entender que sem oração não dá. Sem oração não dá. Jesus ora nas suas decisões mais importantes e também nas menos importantes. Na realidade, Jesus não tinha decisões que não eram importantes, mas na nossa vida precisamos orar por todas. Jesus ora
antes de grandes milagres acontecerem. Jesus ora nos momentos mais difíceis da sua vida. Jesus ora por si. Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus ora por nós. Jesus ora pelos seus inimigos, por aqueles que o perseguem. Seus inimigos não no sentido de que ele era inimigo, mas no sentido de que as pessoas se colocaram nessa posição. De forma muito mais simples, John Wright orava 6 horas por dia. Foi um instrumento abençoador na vida dos indianos. John Wesley, na Inglaterra, abençoou milhares de vidas e ele orava de 4 a 6 horas. Sem oração, não dá.